Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos fazer as correções hoje das questões da hora de estudo, ok? Não se preocupem que eu não sou esse professor do vídeo aí. Fiquem tranquilos que vai dar tempo vocês anotarem tudo direitinho, tá bom? Então, logo depois da vinheta, vamos começar as correções a partir da questão 4. Lembrando que na aula anterior eu já corrigi até a questão 3 da hora do estudo. Então, vamos nessa logo após a vinheta. É isso aí, vamos para a atividade 4 então, como falei. Uma empresa de alimentos oferece 3 valores diferentes de remuneração a seus funcionários de acordo com o grau de instrução necessário para cada cargo. No ano de 2013, a empresa teve uma receita de 10 milhões de reais por mês e um gasto mensal com a folha salarial de 400 mil reais, distribuídos de acordo com o gráfico 1. Isso aqui é importante, eu vou até grifar logo isso. Olha só, então a folha salarial era 400 mil, que foi distribuído de acordo com o gráfico 1. No ano seguinte, a empresa ampliará o número de funcionários, mantendo o mesmo valor salarial para cada categoria. Então, o salário permanecerá o mesmo. Os demais custos da empresa permanecerão constantes de 2013 para 2014. O número de funcionários em 2013 e 2014 por grau de instrução está no gráfico 2. Aqui está. Qual deve ser o aumento na receita da empresa para que o lucro mensal em 2014 seja o mesmo de 2013? Olha só, se nós observarmos o gráfico aqui, 400 mil era a folha salarial, então desses 400 mil, 75% era destinado ao pessoal do ensino que tinha o ensino médio. O ensino fundamental era 12,5 e o ensino superior 12,5 também, tá vendo? Então nós vamos calcular quanto gastava com cada um, vamos calcular qual é o salário de cada um para depois descobrirmos quanto ele precisa de receita para o ano seguinte. Observando que no gráfico 2 diz aqui, ó, nessa barra mais escura corresponde ao ano de 2013, então do ensino fundamental eram 50 funcionários, do ensino médio eram 150 funcionários, deixa eu marcar aqui, e do ensino superior eram 10 funcionários, ok? Então vamos aos cálculos. Olha só, gasto mensal com a folha salarial em 2013 no ensino fundamental, o ensino fundamental era 12,5%. Então, 12,5% de 400 mil dá 50 mil. Quando você dividir esses 50 mil pelos 50 funcionários que tinha aqui, então 50 mil dividido por 50, você vai ter um salário de R$1.000 para a galera do ensino fundamental. A galera do ensino médio, você vai fazer 400 mil vezes 75%, que dá 300 mil. 300 mil dividido por 150 funcionários, você vai ter um salário de R$2.000 na galera que tem o ensino médio. E o pessoal do ensino superior, então essa galera aqui do ensino superior, também 12,5%, portanto R$50.000, dividido por 10 funcionários, cada um vai ter um salário de R$5.000. Então, quando eu pegar agora esses novos valores aqui, ó, 70 mil, 180 mil e 20 mil, eu vou observar o quê? Que no ensino fundamental aumentou quanto? Aumentou 20 funcionários, então aumentou R$20.000. No ensino médio aumentou 30 funcionários, então vai ser 30 vezes 2.000. E no ensino superior aumentou 10 funcionários, então vai ser 10 vezes 5.000. Tá vendo onde está destacado aqui exatamente o que eu estava falando, ó? Então, 20 vezes 1.000, 30 vezes 2.000, 10 vezes 5.000. Esse total soma 130, que é justamente quando tem que aumentar no faturamento. Por quê? Porque a questão disse aqui que os demais custos da empresa permanecerão constantes. Então, o que vai ter que aumentar é só a questão da folha salarial. Então, basta aumentar lá o faturamento que cobre essa questão da diferença da folha salarial, ok? Sendo assim, a alternativa correta é item B. Atividade 5. Ao final de uma competição de ciências em uma escola,
restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais das disciplinas Química e Física, considerando respectivamente os pesos. Deixa eu mais uma vez marcar aqui. Então, olha os pesos da prova e ele quer que vai ser aprovado o candidato que obtiver a maior média, tá bom? As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. Aqui estão. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição é... O que é que nós temos que fazer? Já temos aqui os resultados do candidato 1 e já temos os resultados do candidato 2. Então vamos calcular a média do candidato 1, a média do candidato 2, para ver qual é a média que esse candidato, a média do candidato 3, para a gente descobrir qual é a média que o candidato 2 deve obter. Então, candidato 1, teremos 20 vezes o peso, que é 4, 23 vezes o peso, que é 6, dividido por 4 mais 6, que dá 10. Então, 218 dividido por 10, a média foi 21,8. O candidato 3 agora, olha aqui, então vai ser 21 vezes 4 e 18 vezes 6. Isso dá 84 mais 108, 192, dividido por 10, 19,2. O candidato 1, por enquanto, está vencendo. Só que o candidato 2 ainda vai fazer essa prova aqui de Química. Então, vamos calcular a média dele, que deve ser superior a 21,8. Como que fica isso? Vai ser essa nota, que no caso, já que nós não conhecemos, x vezes 4, 25 vezes 6, dividido por 10. X vezes 4, 25 vezes 6, dividido por 10, deverá ser maior que 21,8. Daí você tem 4x maior que 150, ou mais 150, maior que 218. Por quê? Porque 4 mais 6 é 10, 10 vezes 21,8 tem o 218. Passa o 150 para lá, dá 68, e o 4 passa dividindo. 68 dividido por 4, 17. Então, x deve ser maior que 17. Qual é o primeiro número aqui que é maior que 17? O 18. Então, alternativa letra A. Ok? Estão gostando? Vamos para a próxima questão, item 6. No item 6, uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda de sapatos de cor branca ou preta. Então o problema estava acontecendo só nessas tonalidades. Eu botei uma figura aí colorida para ficar mais bonito, né? Mas ele estava falando só dos sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a mediana e a moda desses dados anotados pelos donos. Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0. Isso aqui é importante, preste atenção nisso aqui. Então a cor branca foi representada pelo número 0 e a cor preta foi representada pelo número 1. Sabe-se que a média, olha quanto deu a média, 0,45, a média entre os zeros e uns. Então deu 0,45. Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior numeração, com maior número de reclamações e a cor com maior número de reclamações, ou seja, ele ia excluir a cor do sapato, branco ou preto, e ia excluir a numeração do sapato, se era o 36, o 37, o 38. Então, o que tivesse maior reclamação da numeração ia ser excluído, não ia mais comprar. E a cor que tivesse maior reclamação também não seriam mais vendidas, tá bom? A loja encaminhou um ofício ao fornecedor dos sapatos, explicando que não serão mais encomendados os sapatos de cor. Então, olha aqui, primeiro que tem aqui a cor. Qual é a cor? Branco ou preta? Como é que a gente sabe disso?
o que tem mais, né? Porque ele disse que era o que tivesse maior reclamações. E como é que eu sei qual foi o que teve o maior número de reclamações se não tem isso na tabela? Isso está aqui, ó, quando ele diz assim, que o número 0 era a cor branca e o número 1 era a cor preta, e a média deu 0,45, veja só, 0,50 é a metade. Então, se está antes do 0,50 é porque teve mais do zero, ou seja, teve mais da cor branca. Se fosse mais que 50, teria mais da cor preta. Então, a cor é branca. Então, eu já sei que é letra A, B ou C. E o número, o que teve mais é a moda. Então, olha aqui a moda do número. O número foi o 38. Então, a alternativa correta, letra A. Ok? Item 7. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Ou seja, em 5 partidas ele não marcou nada. 3 partidas ele fez um gol. Então em cada partida ele fez um gol. Então foram 3 vezes que isso aconteceu, que ele fez apenas um gol naquela partida. Em 4 partidas ele fez 2 gols. Aí ele diz, se x, y, deixa eu marcar o texto, ó, se x, y e z são respectivamente média, mediana e moda. Então, x é igual a y menor que z, ou seja, ele está pedindo aqui para que a gente compare média, moda e mediana. E para isso temos que calcular cada um. Então vamos nessa? Olha só, a média requer cálculo, né? Então vamos fazer 0 vezes 5, 1 vezes 3, 2 vezes 4, 3 vezes 3, 4 vezes 2, 5 vezes 2, 7 vezes 1. Esse número todo sendo dividido por essa soma que dá 8, 12, 15 e 20, deu 2,25. Então a média foi 2,25. A mediana deu 2. Por que a mediana deu 2? Veja só. Se temos aqui, quantos valores eu falei aqui? 20, não foi? Ó, 8, 12, 15 e 20. Então, quem vai ser a mediana? A mediana vai ser o décimo mais o 11º número dividido por 2. Então, olha só, nós temos que pegar o décimo e o 11º. Então, nesse conjunto aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Aí vem nono, décimo, 11º, 12º, tá vendo? Então, o décimo e o 11º número ficaram nessa linha, ou seja, valem 2 e 2 mais 2, 4, dividido por 2, 2. Então, olha quem é a mediana, 2. E a moda é 0. Por que a moda é 0? Porque o maior número aqui de frequência é o 5. E se o maior número da frequência é 5, então quem é a variável que apareceu 5 vezes? A variável é 0. Então a resposta é z igual a 0. Agora veja, x e y, quem é maior? X. Então x é maior que y e y é maior que z. Olha aqui. Aqui está dito que x é maior que y é maior que z. Ou lendo da esquerda para a direita, temos z menor que y, que é menor que x. E qual é a alternativa? É. Agora vamos ao item 8. Um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística constando, entre outras informações, o desvio padrão das produções de uma safra dos talhões de sua propriedade. Os talhões têm a mesma área de 30 mil metros quadrados. Sabem que é interessante destacar, olha só. Então, cada talhão tinha uma área de 30 mil metros quadrados. E o valor obtido para o desvio padrão foi de 90 quilos por talhão. Então, 90 quilos para cada 30 mil metros quadrados. O produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância dessas produções, olha só, em sacas de 60 quilos por hectare, ou seja, um hectare, lembre-se que ele tem 10 mil metros quadrados. Então ele pergunta, a variância das produções dos talhões expressa em hectares, expressa em sacas por hectares ao quadrado é, ele já está te dando a dica do que é para tu fazer aqui, ó. Você vai pegar sacas por hectare. Então, pense comigo aqui. Olha só, preste atenção aqui na resposta.
Deixa eu botar aqui a canetinha para eu marcar. Se o desvio padrão era de 90 kg, então 90 kg dividido no talhão, então dividido por 30.000, significa que vai dar 30 kg para cada 10.000 metros quadrados, ou seja, 30 kg para cada hectare. E como um hectare é 10.000 e a saca de 60 kg que ele quer usar, então o desvio padrão foi quanto? 30 kg é quanto? 30 kg vale quanto de 60? Metade, né? Então foi de meia saca por hectare, tá vendo? Aqui usando a unidade que a questão pediu, ó, de saca por hectare. Por enquanto aqui está no desvio padrão. Aí se você pegar esse que está no desvio padrão para usar no que ele pediu, que foi invariância, você faz o quê? Olha o expoente 2 aqui mandando a gente fazer o quê? Elevar isso aqui ao quadrado. Então 0,5 ao quadrado é onde você vai chegar no 0,25. Saca por hectare ao quadrado, tá vendo? Porque você pegou o desvio padrão e elevou ao quadrado, que é para sair de desvio padrão e voltar para variância. Lembre-se, quando a gente tem variância para ir para desvio padrão, a gente calcula a raiz quadrada. Então, para voltar, eleva ao quadrado. Por isso, a alternativa correta, segundo esse cálculo nosso aqui, foi letra E. Agora, o item 9. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. Bom, falou a palavra regular, que medida nós temos? Nós estaremos falando de quê? De desvio padrão ou de variância, não é? As medidas de tendência central são média, moda e mediana. E as medidas de dispersão, para ver se o conjunto é mais ou menos homogêneo, é variância e é desvio padrão. Então, no quadro a seguir são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português, conhecimentos gerais. A média, mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. Dados dos candidatos no concurso. Aqui estão. O candidato com pontuação mais regular, portanto mais bem classificado no concurso é... Bom, falou de regularidade. Aí o bonequinho está aqui em dúvida, vamos ver se esclarecemos a dúvida dele. Se estamos falando de regularidade, o que é que nós devemos observar? O desvio padrão, porque vejam que aqui as médias foram iguais. Então, se temos médias iguais, como o próprio texto aqui que nós lemos disse, que nós vamos ter que observar quem é o que tem um menor desvio padrão. E onde é que acontece isso? Com Marco, não é? Olha só, o de Marco 0,32. Então, quem deve se classificar é Marco. E por que a decisão foi por Marco? Por conta do desvio padrão. E sendo assim, a alternativa correta, a letra B. Agora o bonequinho vai ficar mais alegre, porque acertou, entendeu. E a alternativa, ó, letra B. Ok. Item 10. Cada uma das 5 listas dadas é a relação de notas obtidas por 6 alunos de uma turma em certa prova. Assinale a única, então só temos uma alternativa correta dessa lista aí, na qual a média é maior do que a mediana. Bom, a mediana fica fácil. Por exemplo, a letra E, a gente observa de cara que ela está errada. Por que de cara ela está errada? Porque a mediana vai ser 10. E não tem como a média ser mais que 10 aqui, já que eu tenho valores menores que 10. Então a letra E eu já poderia descartar. Mas os outros, não sei se é tão simples você perceber direto de cabeça quanto dá. Então o interessante de fato é calcular a média. Então vamos ao cálculo de cada média. Aí temos, olha só, a média do primeiro candidato da letra A deu 7,33 e aqui a mediana é 7,5. Então a letra A está falsa. A letra B, a média deu 6,33 e a mediana deu 6,5, então está falsa. A letra E deu 6,5 e 6,5 iguais, então a letra C está falsa. A letra E, como nós já havíamos falado, é falsa. Então a alternativa correta, a letra D. De fato, olha só, a média deu 6,33 e a mediana é 6. E a alternativa, como eu tinha dito, letra D é a alternativa correta. Penúltima questão, o gráfico a seguir indica a massa de um grupo de objetos. Então temos objetos aqui pesando 3 kg, foram 2, pesando 4 kg foram 3 e pesando 6 kg tivemos apenas 1. Aí ele diz, acrescentando-se ao grupo N objetos, olha só, se acrescentarmos N objetos de massa 4 kg cada, sabe-se que a média não se altera. Então com isso aqui nós já concluímos que a média desse valor aqui anterior tem que ser 4.
Agora, o desvio padrão se reduz à metade. É correto afirmar que n é igual a... Então, vamos descobrir n, ou seja, quantos objetos foram acrescentados. Então, vamos aqui inicialmente calcularmos a média desse conjunto, que já sabia que era 4, mas se você não tinha percebido esse texto aqui, então você ia calcular e achar 4. Calcule o desvio padrão, então você vai fazer 4 menos 3 dá 1, 1 ao quadrado 1, vezes 2, 2. 4 menos 4 dá 0, vezes 3, 0. 4 para 6, a diferença é 2, ao quadrado é 4, 4 vezes 1, 4. Calculou isso, a soma, divide por 6, porque aqui dá 2 mais 3, 5, com mais 1, 6, tá vendo? Então a soma aqui das frequências dá 6, e aí o desvio padrão fica sendo 1. Só que ele disse que quando colocou n elementos, a média permaneceu, então a média permanece sendo 4. Agora, qual vai ser a quantidade de elementos que teremos? Teremos o que nós já tínhamos, que é 6, e vão ser acrescentados, então teremos mais n. Então teremos 6 mais n elementos agora. E o que é que vai mudar do que tínhamos, que era 6, mudou para 6 mais n, e mudou também o que? O desvio padrão, que ele disse que reduziu a metade, ou seja, então o novo desvio padrão vai ser 1 sobre 2, tá bom? Então olha o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar aqui, calcular o desvio padrão, igualar aqui o valor que a gente já sabe que tem que ser 1 sobre 2, e você vai fazer o cálculo. Então vai ser 4 menos 3, 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2. Do mesmo jeito, então o numerador permanece. O denominador permanece porque esse 3 mais n, quando multiplicar por 0, não vai se alterar aqui, tá vendo? Por isso que eu estou falando que permanece. Porque quando você fizer 4 menos 4 dá 0, 0 vezes a quantidade. Qual é a quantidade que vai ter? Vai ter 3 mais n, a quantidade do termo 4, tá certo? Do termo total é 6 mais n. Então o denominador, como eu falei, mudou de 6 para 6 mais n. Para eliminar essa raiz, eleve os dois lados ao quadrado. Então teremos 6, que foi o resultado aqui em cima, dividido por 6 mais n, igual a 1 meio ao quadrado, fica 1 quarto. Aí agora, fazendo o produto de meios por extremos, teremos 6n igual a 24, 24 menos 6, 18, e por isso já está aqui marcada a alternativa A. Ok. Agora sim, a última questão, ele diz aí que a média pode ser calculada através dessa fórmula e que a variância dessa fórmula aqui, 1 quarto, que é mesmo que você fazer essa soma e dividir por 4, deu aqui 4 valores, e por isso aqui 4, por isso aqui 4, e diz, calcule a média aritmética. Então, some tudo e divida por 4. 24 dividido por 4, olha quanto deu a média, 6. Calcular a variância. Então, você vai fazer 6, a diferença para 2 é 4, ao quadrado 16. A diferença entre 5 e 6 dá 1, ao quadrado dá 1. A diferença entre 8 e 6 é 2, ao quadrado 4. A diferença entre 9 e 6, a diferença é 3 ao quadrado, 9. 9, 13, 14, 30. 30 dividido por 4, 7,5. Então a variância deu 7,5. Ok? Agora, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 7,5. Ele mandou observar aqui a questão do intervalo. Então, se você calcular essa raiz quadrada de 7,5, isso dá mais que 2,5, por exemplo, porque 2,5 dá 6,25. Então, isso vai dar aproximadamente 2,7, 2,8. Veja que não precisa nem fazer. Estou botando aqui um valor sem nem usar a calculadora e só prestando atenção que 3 ao quadrado dá 9. E 2 ao quadrado é 4. Aí eu vou para 2,5 ao quadrado dá 6,25. Então, ele é um número entre 2,5 e 3. Então, vamos pensar aí pela metade, 2,7 mais ou menos. Então, vamos lá. Você vai fazer, seria um 6 menos 2,7, daria um 3,3. Ou seja, ele tem que ser maior que 3,3, né? E tem que ser menor do que 8,7. Então, quem são os valores? 5 e 8. O 2 fica fora e o 9 fica fora. Ok. Para não fechar a aula sem a mensagem, o mundo seria um lugar melhor se as pessoas se perguntassem com mais frequência: e se fosse comigo? Não é verdade? Eu costumo dizer que é muito bom que nós façamos sempre o exercício de tentarmos nos colocar no lugar do outro. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária. Então, devemos sempre tentar nos colocar no lugar do outro. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos que estiveram comigo até aqui. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau.